Olá, está começando Religare, Conhecimento e Religião. A cultura da paz é um objetivo almejado pela humanidade em todos os tempos. As narrativas e as práticas religiosas refletem esse anseio. A violência, contudo, é um problema social presente nos grandes centros urbanos de diversas formas. Qual é o papel das religiões na promoção de uma cultura da paz? Aqui no estúdio eu converso com Érico Rames, ele é professor de teologia na PUC do Rio Grande do Sul. Como vai, Érico? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Prazer receber você aqui no Religare. Prazer é meu, Flávio. A gente encontra em tantos lugares, né? É, exatamente. E sim. aqui também. É, aqui também, sim. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Olha, o motivo assim, da nossa conversa é também esse livro que vocês publicaram lá na PUC do Rio Grande do Sul, através da editora Paulus, Cultura Urbana, Porta para o Evangelho. Vários autores e autoras discutindo, né, a cultura urbana e o papel do processo de evangelização, né, da pastoral. Como é que você apresentaria esse livro? O livro é resultado de um simpósio que nós realizamos, que a questão da pastoral urbana é... Na PUC mesmo, lá do Rio Grande do Sul. Na PUC do Rio Grande do Sul, exatamente, fizemos lá. E como eram contribuições bastante boas, então foi importante, nós propusemos publicar para tornar acessível. E me parece que, de fato, o produto ficou bom na forma, pela qualidade das colocações que tem aí, pelas reflexões e também pela representatividade que teve gente do Brasil, especialmente México também presente. Então, ficou um trabalho bom. E eu acho que ele faz uma coisa interessante, que foi meio sem querer, acabou ficando assim, que ele começa com a estrutura, claro, natural de pesquisa, ou seja, arquitetura, antropologia, teologia e pastoralistas, reflexões, experiências e tal, e concluindo com um capítulo final, uma sessão final sobre, o título tem a ver com violência, parece que o título está colocado assim, como violência no final, mas a violência urbana não é o que nós queremos, né? O que nós queremos é a paz. Sim. Tanto assim que deve ter aí uma referência, inclusive, a Cidades da Paz. Sim, é verdade. Exatamente. Então, no mundo existe uma rede de chamadas Peace Cities, e que são cidades que foram, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas também em outros contextos, que foram cidades importantes para a paz. E na história recente, humana, e essa relação ficou muito interessante, eu acho, quando a gente pensa em cultura urbana. Uma cultura urbana vive essa ambiguidade entre aquilo que é a nossa existência e o horizonte. Para onde é que nós queremos? Que cidade nós queremos, de fato, para o mundo, para a nossa vida? Os últimos séculos, com o crescimento das cidades, como é que as igrejas têm repensado, como é que elas estão se organizando, né, nos últimos tempos, para pensar o processo de evangelização nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos? O que a gente observa, em muitos lugares ainda há uma espécie de estranhamento. A cidade ficou uma realidade que não é considerada, não está na estrutura mental das igrejas. Eu estou agora falando especialmente da Igreja Católica, que é a que historicamente nasceu na cidade, e isso é o paradoxo. A igreja nasce na cidade, pensamos Corinto, por exemplo, na antiga Grécia, ou então na Palestina, Jerusalém e Nazaré, cidades maiores ou menores da Palestina. E o Novo Testamento, que se faz em cidades, Filipos, Corinto, Roma, etc. E no entanto, depois acaba se desconectando do desenvolvimento urbano à medida que as cidades vão mudando a sua configuração. A Igreja Católica, o cristianismo também, em boa parte, ficou encolhido numa imagem de representação quase desértica, né? Porque foi uma das tendências muito, muito boas, que ajudou muito na história da Igreja. O mosteiro, por exemplo, o mosteiro foi para fora da cidade. E ele preservou muita coisa. A partir daí, se tentou fazer uma autonomia, autossustentabilidade e assim adiante.
mas essa estrutura acabou não mais dialogando de forma adequada com o desenvolvimento urbano depois. Sim. Sem falar numa outra mentalidade, que a cidade verdadeira era uma cidade celeste, né? Isso, perfeitamente. Então, esse mundo ficou meio esquecido. Esse mundo ficou meio esquecido. Então, sobretudo com a forma que a cidade vai adquirindo depois que ela sai dos muros, né? A cidade medieval é uma cidade murada, com segurança, com isolamento e tal. E aí ainda havia uma certa afinidade, quase agrovilas, que era um modelo que aqui se tentou reconstruir na ocupação da Amazônia, com a Transamazônica, agrovilas. Então, juntas pessoas moram num lugar, mas trabalham no campo, né? E um pouco, quando a cidade sai, deixa de ser uma agrovila e vai para o mercado, para o comércio, para a indústria e depois tudo que envolve de transportes e construção, produção intelectual, aí a igreja continuou, em grande parte, com uma estrutura paroquial, né? A palavra é conhecida justamente por isso, porque ela se restringe a um território. Sim. E uma das características da cidade é a transterritorialidade. Agora um desafio ainda mais, falando de tempo mais recente, com as metrópoles. Sim, né? isso. A situação fica ainda muito mais complexa e a mentalidade é essa mentalidade reclusa, isso. Não? Sim. Eu participei de um grande projeto de pesquisa da Conferência Episcopal Alemã. Nós tínhamos uma rede de pesquisa com grandes metrópoles. Então, Buenos Aires, Santiago de Chile, Mexico City, Frankfurt e assim por diante. A ideia era igreja e megalópolis, né? Termo megacities, é um termo técnico que se usou. E aqui do Brasil, especialmente a Brenda Carranza e eu e o Suzinho, Luiz Carlos Suzinho, estivemos envolvidos. Sim, a Brenda da PUC de Campinas, Suzinho, você lá da PUC do Rio Grande do Sul. Exatamente. E o resultado também, saíram 2 volumes num congresso em 2013 no México, como resultado dessa reflexão e pesquisa. Então, também trazendo aquilo que se pode talvez dizer a textura, a retestificação, tessitura daquilo que seria como entrar, né, no ambiente urbano. E coincidiu, e isso talvez seja interessante a gente associar, coincidiu com o período entre a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco Bergoglio. E Bergoglio é um papa urbano de megacity, que é Buenos Aires. Sim. Então, eu acho que isso também para a Igreja Católica é importante e também para o cristianismo de um modo geral. De repente, um sujeito sai de Buenos Aires, que é uma metrópole gigantesca, é megacity mesmo, e vai para Roma, que é uma coisa histórica que tem... Alguém de São Paulo uma vez estava em Roma e eu perguntei como é que você se vira no trânsito. Bom, quem dirige em São Paulo, isso aqui é um vilarejo, né? E algo parecido se pode dizer de Buenos Aires, de certo modo. Quer dizer, o sujeito sai de arcebispo de Buenos Aires e vai ser bispo de Roma, que no fundo é uma cidade, comparada com Buenos Aires, muito pequena. Né? Mas com essa coisa de pensar, de ter experienciado o trabalho urbano e a presença de igreja no sentido de retestar e refazer. Os autores aqui fazem a associação de encarnação, que é armar a tenda no grego. Né? E então, armar a tenda, ele fazia isso, Bergoglio fazia isso em Buenos Aires, botava uma tenda na praça e ali acolhia as pessoas, além de outras dinâmicas, a presença. Né? Então, os autores fazem uma análise aqui muito interessante, por exemplo, dessa coisa, como é que nós pensamos, como é que nós existimos? Normalmente, nós tivemos um período de história que era a razão, pensamento puro, e hoje a cidade é do toque, é da visão, é do tato. Então, o jeito como alguém se veste, o jeito como alguém caminha, como alguém se apresenta, o fato de ir ao encontro de situações concretas de pessoas, deixar-se tocar por situações existenciais. E aí todo o fenômeno de migrações, que é uma outra característica que a gente hoje analisa muito, eu acho que
por aí são tentativas de ir tomando conta da realidade da cidade como lugar onde o divino acampa, ou caminha, passa e assim por diante. Muito bem, o livro Cultura Urbana, Porta para o Evangelho, a conversão pastoral como chave para a evangelização nas cidades, é um presente da editora Paulus para você. Se você quiser participar de um sorteio deste livro, você pode escrever para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Hoje no Religare eu converso com o teólogo Érico Rames. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.